Queridos, o tema a qual nós iremos trabalhar nessa noite é um convite. E o convite que esse tema tem a nós é: dedique o seu melhor a Deus. Hoje nós vamos pensar nessa temática, na temática de nós dedicarmos o nosso melhor a Deus. É verdade que nós cantamos, em muitos momentos, cantamos uma canção que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Você já deve ter cantado essa canção aonde nós afirmamos de que o melhor de Deus ainda está por vir. Quando, na verdade, nós precisamos compreender de que o melhor de Deus, ele já veio. Ele já veio, querido. Não espere outro melhor, porque não existe nada melhor do que Jesus que já veio a este mundo. E a verdade de que nós devemos compreender nessa noite é de que se Deus já enviou o seu melhor por mim, por você, qual tem sido o meu melhor em reconhecimento àquilo que eu já recebi? Qual tem sido o melhor que eu tenho me proposto a dedicar, se eu compreendo que o melhor Deus já fez, que o melhor Deus já nos deu? Por isso, nessa noite, seremos despertados a trazer à nossa memória se estamos correspondendo ao melhor de Deus, dando o nosso melhor também. E nós vamos basear a mensagem dessa noite em um livro que nós temos estudado às quartas-feiras. E se você tem sido alguém frequente no estudo de quarta-feira, você já sabe qual é o livro que nós iremos ler nessa noite. Nós leremos o livro do profeta Malaquias e faremos a leitura no capítulo 1, leremos a partir do verso 6 ao verso 14. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, faremos a leitura no capítulo 1 e leremos do verso 6 ao 14, e baseado nesse texto, nós vamos analisar se de maneira pessoal nós estamos entregando o melhor ao Senhor. Diz o texto da palavra de Deus a partir do versículo 6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar, inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes,
e o oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça mais uma vez e feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante do Senhor dos Exércitos. E o que nós te pedimos, durante o período da explanação da tua palavra, da meditação nela, que o Senhor abra as nossas mentes, abre os nossos olhos, para que possamos compreender o que estamos trazendo como oferta ao teu altar. Senhor, que todos que estão aqui, com vida, possam compreender o que estão entregando ao Senhor nessa noite. E que nós possamos escolher, no final de tudo que ouviremos, entregar o melhor ao Senhor. É a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Malaquias, ele é a última mensagem aí profética da parte de Deus antes de encerrar aí o período do Antigo Testamento. Deus, então, levanta um profeta, e quem tem estudado os estudos de quarta-feira, tanto na live quanto presencial, e nessa próxima quarta-feira será aqui dentro, nós não estaremos mais lá fora, mas estaremos aqui, tem percebido que Deus levanta o profeta Malaquias no meio de uma geração, onde é uma geração que está desdenhando com Deus, uma geração que está fazendo pouco caso daquilo que ela deveria ofertar para o Senhor. Seria como se fosse uma geração que seja coisas pequenas e acha que isso é suficiente para Deus, entrega, e se Deus quiser aceitar, amém. Se não quiser aceitar também, o problema é dele. O problema é de Deus, se eu estou ofertando o que eu trouxe hoje, mas eu não pensei se isso é valioso demais ou não. Se Deus quiser receber, sim, ele recebe. Se não quiser também, que ele não receba. E essa geração é uma geração um pouco inconsequente, uma geração que tem consciência do que está fazendo, não é uma geração que não sabe do que está fazendo. É uma geração que sabia da grandeza de Deus, do seu senhorio, do seu poder, mas ainda assim é uma geração que não entrega o melhor. O objetivo pelo qual, muito provável, Deus trará a nós essa palavra, não é para dizer se você está dando coisa ruim para Ele, mas é para fazer você analisar se o que você está dando pode melhorar. É para fazer você refletir se aquilo que você talvez está entregando para o Senhor é de fato aquilo que Deus espera receber da sua vida. E não caia no esquecimento de achar que Deus não sabe o que você entrega. Deus sabe tudo o que você entregou até aqui. Parque Sueli é uma igreja que vai fazer 41 anos. E Deus conhece de maneira pessoal a entrega de cada pessoa que fez parte dos 41 anos dessa história. E Deus também conhece a sua história, que talvez entrou aqui pela primeira vez, querendo entregar para Deus algo. Deus conhece se aquilo que você veio trazer a Ele é o melhor que você pode entregar a Ele nessa noite. E a palavra de Deus nos faz perceber de que Malaquias, que é o profeta que deveria anunciar ao povo uma palavra dura, palavra essa de sentença que Malaquias traz a esse povo, e no capítulo que lemos, Deus fala ao povo sobre as ofertas que estavam sendo oferecidas, e de que o Senhor não estava se agradando dessa oferta. Você já imaginou se porventura isso acontecer hoje? Nós prestamos um culto tão alegre, sim ou não, querido? Amém? Um culto festivo, uma festa, todo mundo pulando, com muita alegria no coração. E se o Senhor disser para nós, de que mesmo com toda essa empolgação, Ele não está recebendo o culto que está sendo prestado a Ele nesse lugar? Você já imaginou se essa palavra, ela vem nesse contexto de um povo que achava que aquilo que estava sendo entregue, Deus estava recebendo, a animação do povo era boa, era grande, e a certeza que eles têm agora é que Deus diz: eu não quero esse tipo de oferta, eu não quero isso que vocês estão trazendo. E a gente vai perceber o porquê que Deus fala isso,
Primeiro, porque Deus não é um Deus que Ele nos vê pela nossa aparência. Deus não nos conhece pela aparência, Ele nos conhece pelo coração. Você, querido, aprenda isso já nessa noite. Você é conhecido por Deus por aquilo que está no seu coração. E esse texto, então, vai nos trazer algumas lições para que nós tenhamos a compreensão se estamos dando o melhor ao Senhor. Seria como se Deus agora abrisse ou acendesse uma lâmpada para que a minha mente e a sua mente fosse clareada. E eu confesso a você de que eu fui clareado sobre oferta, sobre entrega, quando Deus falou comigo de que eu deveria dedicar o melhor a Ele. Ele vai também pedir a você nessa noite para que você dedique o melhor. A pergunta que talvez deve ser feita: você está disposto a dedicar o seu melhor a Deus? Sabemos que Deus vai pedir o melhor, essa é uma certeza que você precisa já ter hoje. Agora a pergunta que deve ser feita: você está disposto hoje a dedicar o seu melhor a Deus? Porque o Senhor vai falar sobre isso. E a primeira lição que esse texto me ensina, para entendermos se estamos dando o melhor ou não ao Senhor, é de que o melhor a Deus começa honrando a Ele com o nosso coração. O verso de número 6, ele vai dizer: o filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome? Irmãos, perceba de que Israel havia sido tratado desde o início da aliança com Deus como um filho amado. Deus havia desde o início que fez uma aliança com a nação de Israel. Dita ela de que ela era uma nação amada, de que ela era querida por Ele e de que a proteção dele estaria sobre essa nação. Deus não apenas amava Israel, como também protegia ela da mão dos inimigos. E Deus então já havia feito uma aliança com essa. Perceba de que diante desse contexto, além dela ser amada, protegida, o povo de Israel ainda tinha também uma missão especial a desenvolver. Mas esse povo que é amado, esse povo que é protegido por Deus, esse povo que tem uma missão especial, é um povo que se torna ingrato. É um povo que é ingrato com todo amor, com toda a proteção e com aquilo que foi chamado para fazer. Queridos, Deus exige do seu povo, nesse texto que nós lemos, honra, e Ele exige também temor. E é interessante perceber de que a ideia de receber a honra, e a honra aqui, ela origina-se em nossos corações e refere-se ao valor que pessoalmente colocamos em algo ou alguém. Nós só temos a capacidade de honrar aqueles que nós olhamos e temos respeito por essa pessoa. Por isso o profeta, chamado por Deus aqui, ele traz uma palavra e Deus coloca na boca dele: olha, se eu sou o pai de vocês, ou se vocês têm o pai, vocês honram ele, mas vocês não conseguem me honrar da mesma maneira que vocês honram o pai de vocês. Deus se apresenta com uma imagem daquilo que a gente precisa perceber, de que nós honramos. Eu falei isso no estudo quando trocamos nesse ponto, de que nós honramos os nossos pais. E quando nossos pais saíam conosco para algum lugar, a gente ouvia dentro de casa: não vai pedir nada, você vai assim, vai sentar, ficar educado, não peça coisa alguma. E eu, por ser filho e temente ao meu pai e à minha mãe, quando eu ia na casa dos meus tios, eu tinha uma tia que tinha uma sorveteria. Já viu criança em sorveteria, irmãos? E minha mãe falava assim: não pede nada, se ela oferecer, você olha para mim, e se eu disser assim, você aceita. E não era contra a sorveteria. Tem uma irmã aqui que ela era mais agitada. Tem a minha irmã e ela era mais agitada. Mas eu não, eu sentava lá. E querido, olhava para a mamãe: quer sorvete? Se mamãe falasse quero, se falasse não, não quero,
querendo, mas não quero. O temor ao pai, à mãe, a honra que a gente tem a ele. Deus está falando assim, se vocês conseguem temer aos homens, se vocês conseguem honrar o pai e a mãe de vocês, como que vocês não conseguem me honrar? Como que vocês não conseguem me temer? Como que vocês conseguem querer me cultuar, me entregar ofertas, se não há temor e se não há honra? Vocês conseguem honrar mais os homens do que a mim. Deus está dizendo isso para a nação. Vocês conseguem ter mais temor aos homens, ao que o homem vai dizer, o que as pessoas vão falar, do que o que eu penso sobre vocês. Querido, a oferta que está sendo entregue aqui é uma oferta mais preocupada do que os homens iam dizer, do que com o que Deus iria achar. Por isso, dedicar o melhor a Deus passa pela oferta que está em nosso coração. Deus, então, está exigindo de que em seu culto, por meio das ofertas, ele fosse honrado com o melhor. E é interessante perceber de que o povo estava dando o que sobrava para Deus. Eles estavam dando o resto. Eles estavam dando os minutos finais. Sabe aquele velho ditado que a gente diz, e você talvez já falou isso na sua vida, não, se der tempo eu vou lá na igreja, se der tempo eu vou para o culto, se der tempo eu vou fazer parte da banda, se der tempo eu vou para o ensaio, mas se não der tempo, primeiro eu vou fazer os meus afazeres de casa, primeiro eu vou lavar, passar, cozinhar, primeiro eu vou pagar minhas contas, se der tempo depois de tudo isso, eu vou lá dedicar algo para o Senhor. Oferta, querido, a Deus passa por aquilo que está no nosso coração. E Deus não quer o que sobra, Deus quer o melhor. Nessa noite, o Senhor está nos fazendo enxergar e perceber de que um culto que Ele se agrada é um culto onde nós entregamos o melhor e não o resto. Deus não é Deus de resto. E perceba de que Deus deu o melhor para que você hoje tivesse vida, e Jesus foi o melhor de Deus para te dar vida. Deus não nos deu o resto, irmãos. Deus não nos deu o que sobrava no céu. Deus não nos deu migalha. Deus já nos deu o melhor. Então faça o mesmo e dê o melhor ao Senhor. Porque o melhor a Deus, Ele passa por aquilo que está em nossos corações, aquilo que nós sabemos que deve ser entregue. É interessante perceber de que Deus então os responde, porque esse povo, que é um povo bem cínico, bem sonso, que sabia que não estava dando o melhor a Deus, pergunta, Senhor, onde é que a gente tem falhado na entrega? Onde é que nós estamos errando? Já viu quando você diz, onde foi que eu errei? E aí Deus vai lá e desenha para você, e diz, eu vou te mostrar onde é que você errou. E Ele vai dizer no verso 8, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O povo aqui, nesse contexto, é um povo que está diante do Império Assírio, um império difícil. Tanto o Império Assírio quanto o Império Persa eram dois impérios sanguíneos, difíceis. E esse povo está cativo nesse momento ainda também. Esse povo está oprimido ainda, mesmo depois de passar 70 anos no cativeiro. Esse povo foi liberto, mas continua vivendo opressões. E aí Deus então pega a imagem do imperador que estava oprimindo aquele povo, e ele diz assim, olha, façam o seguinte, peguem essa oferta que vocês estão trazendo para mim e levem lá para o imperador, para ver se ele vai receber, porque certamente se vocês forem lá e levarem isso para ele, vocês vão morrer. Ele vai descer a lenha sobre vocês, a faca vai entrar, a faca na caveira. Querido, Deus está fazendo eles perceberem, se vocês têm coragem de trazer para mim, levem para o imperador. Tamanha era a falta de temor à grandeza de Deus. Irmãos, a gente não pode se esquecer de que o Deus que é adorado nesse lugar, Ele é grande.
e Ele está sentado no trono, reinando poderosamente. Não dedique qualquer coisa ao Senhor, dedique o seu melhor. É interessante porque a lei dizia que eles deveriam dedicar ao Senhor animais perfeitos e não imperfeitos, e eles estavam dedicando o resto do que tinham, e achando que Deus deveria receber esse tipo de oferta. Querido, mais uma vez, não dê o que sobra a Deus, dê o seu melhor. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 15, verso 8, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a certeza de que a oferta a Deus, ela passa por aquilo que está no nosso coração, muito mais do que declarações de lábios, muito mais do que dizer se de fato é uma verdade ou não, de que eu amo Jesus, Ele é o melhor, de que eu amo Jesus, é a certeza de que Ele sabe daquilo que está no nosso coração, irmãos. A oferta que está lá dentro do seu coração, muito mais do que declarar com a boca, é ter o senhorio de Cristo no seu coração nessa noite, neste lugar. O Senhor, Ele não quer ser apenas louvado com os lábios, Ele quer ser louvado com o coração. E Deus está te convidando a hoje, nessa noite, escolher dedicar o melhor a Ele. O melhor a Deus começa honrando a Ele com os nossos corações e não apenas com os nossos lábios. Esse texto ainda tem uma outra lição para nós nessa noite. O melhor a Deus, que nós podemos dedicar a Deus, passa pelo reconhecimento de que o seu nome deve ser adorado. O verso de número 11, ele afirma: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A gente canta um hino do cantor cristão, Nome Precioso. Não cantamos esse hino? E o refrãozinho dele, ele vai dizer assim no refrão: nome bom, doce a fé, o quê? Sado por vir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome é bom, querido, e esse nome é exaltado em todas as nações. Esse nome é exaltado no céu e ele é exaltado na terra também. Perceba, querido, de que Deus se intitula como grande, o que de fato Ele é. O nome de Deus, ela é a sua natureza, o seu caráter, a sua excelência. Ele é grande. Ele é grande em natureza, em caráter e excelência, e mesmo diante de um Deus grande, as pessoas não estavam dando a honra que a Ele deveriam dedicar. Você consegue perceber a grandeza de Deus nessa noite, meu irmão? Você consegue enxergar de que Deus é grande e que você não está diante de um Deus morto, mas um Deus vivo nesse lugar? Devemos dedicar o melhor a Ele. E isso deve trazer a nós o temor e o tremor do que estamos ofertando, o que estamos entregando, o que você está dando para Deus. O Senhor é grande e Ele é digno de todo louvor. Apocalipse capítulo 7, do 11 ao 12, diz para nós: todos os anjos estavam de pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Queridos, anjos estão reconhecendo que tudo é do Senhor, e diante dessa grandeza eles se prostram. Eles não dizem para Deus: eu exijo o que é meu, eu quero de volta o que é meu. A soberania de Deus, a grandeza de Deus nos faz andar prostrados diante de Deus. Querido, a nossa oferta ao Senhor precisa ser o melhor.
Enquanto alguns estavam profanando o seu nome, ele diz que o seu nome é grande entre as nações. O melhor que podemos oferecer a Deus passa pelo reconhecimento de que o seu nome deve ser adorado na minha vida, na sua vida. Deus quer ser adorado na sua vida. Não saia daqui achando que esse é mais um culto. Nós estamos reinaugurando esse espaço porque o Senhor separou esse dia, essa noite, para que nós fizéssemos isso. E o Senhor trouxe a nós essa palavra, para que nós saiamos daqui certos de que não podemos dar qualquer coisa para o Senhor. Se até aqui, querido, você começou a dar resto, dar pouca coisa, adorar menos, agora você vai dar mais e vai adorar mais ao Senhor. E quando a gente fala de oferta, muita gente talvez pensa, pastor, deve estar falando de dinheiro. Não, querido, dinheiro é a última coisa que importa para Deus. Dinheiro é a última coisa que Deus quer de você, é a última, porque nem isso Ele espera de você, porque não precisa. O que Deus espera que você dedique a Ele nessa noite é a sua vida. É a sua vida. Deus espera que você reconheça de que Ele é o melhor para você e de que você tem que ser o entregue com o melhor para Ele hoje. Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Deus está querendo salvar você de uma condenação eterna. Por isso você precisa adorá-lo, porque somente pelo nome de Jesus você poderá receber salvação, somente em Cristo Jesus. Esse texto vai nos encerrar já, queridos, com uma terceira e última lição, onde nós aprendemos de que o melhor a Deus passa por uma consciência pessoal. E talvez agora existam algumas pessoas que até aqui ficaram dando uma cutucada no irmão do lado, falando, tá vendo? Eu falei para você. Ministro de louvor aí, né? Tá vendo? Eu falei para vocês têm que ensaiar mais, tem que dar mais. O pessoal aí do som lá, Alex fica lá no som, falei, aí ó, agora a gente tá aí, tem que dedicar, tem que fazer. Pessoal do computador. Mas, querido, esse momento não é para a gente apontar para o coleguinha do lado, tá? E dizer para ele assim, tá vendo? Você precisa fazer isso. Esse momento é para você fazer a sua análise pessoal e saber se eu estou dedicando o melhor a Deus. É consciência, irmãos. É passar pela nossa mente o que está saindo na nossa boca, o que está sendo declarado. Não é fazer um culto irracional, mas é com racionalidade, onde há pensamento, aonde a gente coloca o pé no chão, senta e fala assim, puxa vida, se Deus é tão grande, por qual motivo eu estou dando resto? Por qual motivo eu estou fazendo pouco caso da grandeza de Deus? Por qual motivo eu estou colocando Deus na parede e exigindo que Ele faça, que Ele cure, que Ele restaure? O que eu estou fazendo? Que oferta é essa que eu estou dando a Deus? É uma reflexão pessoal. É um momento de que eles precisavam fazer isso, porque o texto vai afirmar no verso 14, Deus ele vai dizer, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. O texto encerra trazendo uma palavra de confronto, palavra essa que está sendo de confronto aos que de maneira consciente sabiam que não estavam dando o melhor a Deus. Queridos, eles tinham um novilho lá, bom, saudável, sabia de que daquela maneira era a maneira que Deus queria receber a oferta, mas eles tinham também lá um defeituoso, um manco, um cego. E aí eles pensam assim, puxa, eu vou tirar do meu rebanho um novilho bom, por que eu não posso dar o ruim? Eu vou dedicar o ruim, porque o bom ele é meu, mas o ruim eu posso pegar e posso dar para Deus. Eles tinham coisas boas para dar, mas eles escolhiam dar o pior para Deus. Não existe ninguém aqui que não tenha o melhor para entregar, mas às vezes a gente quer dar o pior para Deus, mesmo sabendo que nós temos o melhor para entregar a Deus.
Mesmo sabendo que nós temos a força, mesmo sabendo que nós temos a garra, mesmo sabendo que nós temos visão, mesmo sabendo que nós temos capacidade, nós escolhemos fazer pouco caso de Deus. E Deus está exigindo isso, falando, gente, não é porque vocês não têm, vocês têm. Só que vocês estão escolhendo me dedicar o pior. Era uma consciência pessoal. E eles deveriam então fazer essa análise. Seria como se eles tivessem culpa no cartório. E eles falassem assim, eu vou vestir a carapuça, porque serviu para mim. Por isso, faça uma análise aí no seu coração. O que você está entregando para Deus é o melhor ou é o que sobra? A forma como você tem servido ao Senhor em sua vida, você tem servido com o melhor ou você serve de qualquer jeito? A sua entrega de oferta a Deus tem sido o melhor ou tem sido qualquer coisa? Você sabe que tem o melhor. Você sabe que você pode dedicar algo melhor a Deus. Mas às vezes, talvez seja o seu caso de escolher dedicar o pior. E aí Deus diz para eles, maldito seja o enganador. Maldito seja aquele que sabe que tem coisa boa e diz que vai me entregar, mas quando bota na balança, fala assim, não, tá pesado demais. Isso aqui é muito bom para mim eu entregar. Eu vou entregar é o menos. Sabe, irmãos, a nossa oferta a Deus não é pela quantidade que nós ofertamos, mas é pelo melhor que está no nosso coração para entregar ao Senhor. A viúva, falando de moeda, a viúva pobrezinha lá, que o texto diz para nós, de que entregou as últimas moedas que ela tinha, Jesus se agradou daquela viúva, ela entregou o melhor que ela tinha ao Senhor. Ela poderia ter negociado lá e ficado com 4, dado uma, ou ficado com algumas, dado poucas, ou repartido no meio, dividido lá, mas ela escolheu consagrar o melhor. Você tem tempo, querido, você tem vida, você tem fôlego, não diga que você não tem algo de bom para entregar, hoje é noite de entregar o melhor ao Senhor. O homem que vive como enganador pode conseguir até enganar a muitos, mas ele nunca enganará a Deus, e diante de Deus ele é conhecido como maldito. Agora, louvado seja Deus, porque esse quadro, ele pode ser revertido, e ele foi revertido. A certeza que nós temos é de que Jesus veio a este mundo para mudar a condição de homens malditos como eu e como você, e por isso o próprio Jesus se fez maldição por nós. Jesus mudou a palavra de maldito para você, de ser alguém maldito, e ele se fez maldição por nós. O melhor de Deus tinha propósito de ser o melhor, porque somente Jesus poderia se fazer maldito por mim e por você, que já era maldito. A palavra de Deus diz para nós em Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entregar o melhor a Deus passa pela consciência pessoal de que Jesus mudou a nossa história. Você hoje está sendo convidado a entregar o seu melhor ao Senhor. Nesse culto de reinauguração, faça também uma reinauguração na sua vida e entregue o melhor a Deus nessa noite, neste lugar. Enquanto você abaixa sua cabeça e fecha seus olhos, e o ministério de louvor se achega a este lugar mais acima, eu quero convidar você a tomar essa decisão. Na certeza de que o Senhor é o melhor que nós podemos ter. Eu quero fazer alguns convites nessa noite. Eu não poderia encerrar essa palavra sem fazer alguns convites nessa noite. Esse culto é de louvor e glória ao Senhor, que é dono dessa igreja. E também é um culto de oportunidade
para que eu e você saiamos daqui transformados para a glória de Deus. Por isso eu tenho 2 convites para você. Apenas 2. Enquanto a igreja está com seus olhos fechados, intercedendo, porque aqui é uma igreja que ora. Nós somos a igreja que ora 24 horas. E estamos fazendo isso nesse momento pela sua vida que está aqui. Você que entrou aqui pela primeira vez, você que está aqui conosco, e talvez você não tenha certeza de ter o melhor na sua vida, e o melhor é Jesus. Talvez você tenha até uma casa boa, um carro legal, um emprego bom, mas você não tem o melhor. O melhor é Jesus. Não existe nada melhor do que Ele, nada melhor. Ele é o melhor. E se você está aqui hoje, e você quer receber o melhor de Deus, que é Jesus, você vai ficar em pé no seu lugar, aí onde você está. Eu não vou te convidar a vir aqui na frente não, eu quero que você aceite Cristo aí no seu lugar. Você vai ficar em pé e dizer: Senhor, eu quero te receber como o melhor na minha vida. Se existe alguém aqui nessa noite, amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Isso é uma reflexão pessoal, você está aqui para orar por você, por quem está próximo a você. Se você hoje, querido, quer receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e sair daqui certo de que você está com o melhor na sua vida, fique em pé no seu lugar e receba Jesus agora, no nome de Jesus. Se existe mais alguém, fique em pé. Mas eu tenho um segundo convite a fazer, antes de nós cantarmos. Se você entrou aqui nessa noite e percebeu de que Deus quer que você entregue o melhor a Ele, muito mais do que você tem feito, Deus quer mais, muito mais de você. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Se Deus falou com você, de que você precisa entregar, amém, isso. Deus falou com mais gente nesse lugar, glória a Deus, glória a Deus. Deus falou com mais gente, Deus quer o melhor da sua vida. Não fica retendo o que é de Deus, não segura o que é de Deus. Se Deus está te convidando a entregar o melhor a Ele, fala: Senhor, eu estou aqui para te entregar o melhor. Eu não vou dar menos, eu vou dar sempre mais. Nós vamos louvar. Enquanto estivermos louvando, você vai ficar no seu lugar se Deus falou com você, porque nesse lugar o Espírito de Deus, ele pode falar ao nosso coração.